Oi, oi, primeiro ano, tudo bem? Então, quanto tempo, né? Só que não, a gente estava ali agora, fazendo a aula de função quadrática, inequações do segundo grau, estudos de sinais. Calma aí, nós vamos ver a nossa aula agora, com muita calma e paciência. Vocês estavam ansiosos para assistir essa aula, para serem bem-sucedidos em nossas avaliações. Primeiro, vocês vão assistir um vídeo falando sobre função quadrática, o valor de delta, o que define as raízes em cima dessa discriminante, vai saber a concavidade da parábola, se é para cima ou para baixo, quanto aos valores de A nas funções do segundo grau. Enfim, todo o detalhe para entrarmos no conteúdo da inequação do segundo grau, ok? Então, agora vamos analisar o coeficiente A. Quando o coeficiente A é maior que zero. Por exemplo, na função do primeiro grau, a função que nós vimos anteriormente na x mais 1, quem é o A? Olha aqui, é o que antecede o x. Não é o 1? 1 não é maior que zero? Então, a reta vai ser uma crescente, uma função crescente, tá? Já na função do segundo grau, quando A é maior que zero, quem é o A aqui, ó? Também é 1, ó. Né? O que antecede o x2. Quando A é maior que zero, a concavidade está voltada para cima, tá certo? Então, e agora quando A é menor que zero, ou seja, A negativo? Olha aqui o coeficiente A, ó. Aqui é menos 1. Na função do primeiro grau eu tenho menos x mais 1. Então, a reta, em vez de ser crescente, ela vai ser decrescente, tá? Se você resolver aqui a raiz, ó, menos x mais 1 igual a zero, menos x é igual a menos 1, multiplica tudo por menos 1, porque eu não quero o valor de menos x, eu quero o valor de x. Então, x é igual a 1. Olha lá a raiz aqui, ó. Raiz. E esse ponto que está tocando em y é o termo independente, o termo que toca em y, 1. Olha lá. Percebem? A reta vai assim, ó, caindo, decrescente, quando A é menor que zero. Na função do segundo grau, como que isso acontece? O coeficiente aqui é menos 1. Nós temos aqui uma equação incompleta em que o termo independente ele não está presente aqui. Então, quando ele não está presente, ele é zero em y. A concavidade fica para baixo quando A é negativo, tá certo? E aí você, igualando isso aqui a zero, ó, você vai encontrar as raízes 0 e 2. Você pode calcular por Bhaskara, por some-produto, pode fatorar colocando em evidência, tudo aquilo que a gente já viu em sala de aula, certo? Então, agora vamos tratar da discriminante. Quem é discriminante? O discriminante é o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Nós vamos trabalhar com os coeficientes a, b e c. Dentro de uma função de segundo grau, de uma equação de segundo grau, a é 1, nessa daqui, né? B é menos 5 e c é 6, que é o termo independente. Então, delta é igual, quem é b? Menos 5 é o b, ao quadrado, porque na fórmula está ao quadrado. Menos 4 é a constante da fórmula, vezes a, que é o 1, vezes o c, que é o 6. Nós temos aqui uma base negativa elevada ao expoente par. Toda base negativa elevada ao expoente par fica positivo. Se você está com problema e se coloca nos braços de Deus, ou seja, você faz par com Deus, tudo fica positivo. Agora, se você está com problema e se coloca no apoio do seu próprio braço, ou então o expoente ímpar, tudo continua negativo. Então, é melhor contar com Deus, com a ajuda de Deus. Então, menos 5 ao quadrado vai ficar positivo, 5 ao quadrado, 25. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Delta é igual a 1. Quando eu percebo que delta é maior que zero,
nós temos duas raízes reais e diferentes. Então, quer dizer, depois que você for fazer a resolução da equação do segundo grau, igualar essa função a zero, o zero sendo o y, você vai encontrar duas raízes reais e diferentes. Ah, professora, e quando delta é menor que zero? Quando delta é negativo, não existe raiz real. A gente usa até essa simbologia aqui, ó. Não existe real, tá? Por quê? Se o delta for negativo, esse delta vai parar dentro de uma raiz de índice 2, que está dentro da fórmula de Bhaskara. Olha lá a fórmula de Bhaskara como é que é, ó. Vamos relembrar aqui. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Deixa eu colocar esse igualzinho aqui. Isso. Percebem que o delta está dentro da raiz? O delta está dentro da raiz. Deixa eu virar para cá. Logo, se eu tiver um número negativo aqui dentro da raiz de índice par, não existe real. Por isso que quando dá um delta negativo, eu nem prossigo calculando. Eu já digo que não existe real. Essa situação aqui vai resultar uma parábola ou com a concavidade para cima, que não toca em x, ou com a concavidade para baixo, que também não toca em x. Nós vamos ver isso mais adiante. Quando delta é igual a zero, eu descrevo como duas raízes reais iguais. Vai dar o mesmo valor de x para duas situações que vocês vão vendo desenvolvendo ao desenvolver a fórmula de Bhaskara. Ou fazendo por soma e produto, ou por fatoração, como você desejar, tá? A melhor forma que você achar. Agora vamos ver a situação de quando A é maior que zero, em relação a delta maior que zero, delta menor que zero, delta igual a zero, e A menor que zero em todas essas situações também da discriminante. Olha só, quando A é maior que zero e delta é maior que zero, delta é maior que zero ele toca duas vezes no eixo x, duas raízes reais e diferentes. E quando A é maior que zero, a concavidade é para cima. Quando A é menor que zero, a concavidade é para baixo. Então, delta maior que zero também vai tocar em dois pontos diferentes no eixo x. Agora, observemos aqui, ó. Quando delta é menor que zero, lembra lá que eu escrevi que não existe raiz real? Então, se não existe raiz real, é aquela famosa historinha da raiz que fica flutuando. Vocês já viram uma árvore flutuando por aí, com a raiz flutuando pelo céu? Então é fora da realidade. Então, ó, não toca no eixo x, ó, nem com a concavidade para cima, quando A é maior que zero, nem com a concavidade para baixo, quando A é menor que zero. Não toca no eixo x. Não existe real. Quando delta é igual a zero, ele tem duas raízes reais iguais. Como são iguais, vai tocar no eixo x apenas uma vez. A concavidade para cima, A maior que zero, e a concavidade para baixo, A menor que zero. Ok? Vamos ver agora o ponto do vértice da parábola. Antes, calculamos a discriminante que era igual a 1. Vamos pegar a mesma função. Tá lá, coeficiente A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Eu resolvi calcular pela soma e produto. Se você quiser calcular por Bhaskara, quiser fatorar, fica a seu critério. Mas calculei aqui por soma e produto. Nós temos aqui que a soma das raízes é menos B sobre A. Menos da fórmula, quem é o B? Menos 5. Então, vai ser o menos da fórmula, menos 5 sobre A, que é 1. Isso vai dar 5. Então, a soma das raízes, 5. O produto das raízes é igual ao coeficiente C sobre A. Quem é o C? 6. Quem é o A? 1. 6 sobre 1, 6. Agora vamos fazer a análise dos fatores que dão 6. Por que eu digo fatores? Fatores são números que se multiplicam para dar um produto. Quem é o produto? Não é 6?
Então, quem são os fatores que pode dar 6? 2 e o 3, menos 2 e o menos 3, 1 e 6 e menos 1 e menos 6. Agora, analisando esses fatores aí, qual destes que somados dá 5? Não é o 2 e o 3? Se somar 2 mais 3, 5. 2 vezes 3 dá 6. Logo, essas são as raízes dessa função. Tá ok? São elas que vai tocar no eixo de x. Lembra lá que a gente falou antes? X do vértice nós temos os coeficientes menos b sobre 2a. Quem é b? Menos 5. No lugar de b, eu vou colocar menos 5. Esse menos é da fórmula, tá? A fórmula do x do vértice. Ah, outra coisa, não confundem a fórmula do x do vértice, que é menos b sobre 2a, com a soma. A soma é menos b sobre a. O x do vértice é menos b sobre 2a. 2 vezes a, 2 vezes, quem é a? 1. Isso vai dar menos com menos, ó, quando eu tenho sinal, parênteses, sinal, multiplico sinais, vai dar 5 sobre 2, isso é igual a 2,5. Esse é o meu x do vértice. Agora o y do vértice, menos delta sobre 4a. Por isso que eu voltei a calcular o delta aqui para vocês visualizarem, ó. Menos da fórmula, quem é o delta? 1. 1 sobre 4 vezes a, 4 vezes 1. Isso dá menos 1 quarto, 1 dividido por 4, 0,25, com o sinal negativo, menos 0,25. Agora vamos visualizar esse ponto do vértice da parábola. Olha lá. O vértice da parábola é esse cara aqui, ó. Né? Então, eu tenho menos 0,25 é o meu y do vértice e 2,5, justamente o ponto que está entre as raízes, olha lá, 2 e 3, ó, certinho, né? Vai ser o ponto do vértice da parábola. Então, o par do ponto do vértice da parábola vai ser x, 2,5 e em y, menos 0,25. Outro detalhe também interessante é o seguinte, o ponto y, o ponto que toca em y é o termo independente, olha lá, é o 6. Ele vai ficar aqui, ó, tá? Então, com esses pontos aí, eu já posso esboçar um gráfico, tá? Se a concavidade está para cima, A é positivo. Duas raízes reais e diferentes, porque delta é maior do que 0. Estão conferindo? Olha aí o que a gente viu antes. E o ponto do vértice da parábola, 2,5, que é em x, menos 0,5, menos 0,25 em y. Notem também o seguinte, o ponto do vértice da parábola, ele tem esse par aqui. Quando num problema pedir ponto de máximo ou ponto de mínimo, ponto de máximo é quando a concavidade está voltada para baixo, quando você pode calcular esse ponto máximo aqui. Então, sistema e gráfico. Peguei aqui um sisteminha do primeiro grau, bem simples, nós já fizemos alguns mais chatinhos em sala de aula, mas é só para demonstrar aqui para vocês como fazer o gráfico, como transformar as equações em funções, só para dar uma ideia. Então, nós temos aqui x mais y igual a 7, x menos y igual a 1. Fazendo pelo método da adição, você pode fazer também pelo método da comparação, da substituição, qual vocês quiserem. Eu fiz pelo método da adição. Como eu já observei aqui, já tem simétrico na área. Então, eu já eliminei e trabalhei com o x. X mais x, 2x. 7 mais 1 igual a 8. X é igual a 8 dividido por 2. X é igual a 4. E escolhi a primeira equação. X mais y é igual a 7. Então, no lugar do x, eu coloquei 4. 4 mais y é igual a 7, y é igual a 7 menos 4, y é igual a 3. E descobri que o par
onde se encontram as duas equações, elas vão se cruzar num ponto, elas são retas concorrentes no plano cartesiano, no produto cartesiano, vai ser o ponto 4, 3. O ponto em comum entre as duas equações, 4, 3. O ponto em comum entre as duas equações, 4, 3. Escrevendo as equações na forma de função agora. Eu peguei lá, x mais y igual a 7, olha lá. Isolei o y. O y é em função de x. Quem mudou de lado não foi o x? Então ficou menos x mais 7. Quem é o termo independente dessa função? Não é o 7? Então essa função vai ser a função vermelhinha, a reta vermelha. Então o termo independente é 7. E a raiz? Se eu igualar menos x mais 7 igual a 0, eu vou achar a raiz 7 no eixo x, tá certo? Então a reta dessa função vai ser essa vermelhinha aqui. Já a outra vai ser x menos y igual a 1. A outra equação, transformando em função, eu isolo o y, vai ficar menos y mais 1 menos x. Multiplico tudo por menos 1, porque eu quero o y. Y é igual a x menos 1. Então, eu tenho, se eu igualar isso aqui a 0, x menos 1 igual a 0, eu vou achar a raiz 1. E o termo independente, menos 1, que toca em y. Traçando as retas, porque apenas por 2 pontos eu já consigo traçar uma reta, né? Então, eu peguei o termo independente com a raiz, tracei a reta verde, e o termo independente com a raiz do vermelho, tracei a outra reta. Notam que essa função aqui é decrescente, ó. Por quê? A é menor que 0, lembra lá? E essa aqui já é crescente, por quê? A é maior que 0. E agora eu vejo o cruzamento das duas. O cruzamento das duas retas vai dar exatamente o ponto em que nós achamos no sistema, tá? Tanto para essa equação da reta e essa daqui, elas vão ter um ponto em comum, que é o ponto em x, 4 e y, 3. Tá ok? Então, vocês viram como é fácil? Função quadrática, ela envolve a resolução de equação de segundo grau quando y é igual a 0. Você encontra os valores dos zeros da função, as raízes dessa função do segundo grau. E você também atribui às raízes a classificação delas quanto a discriminante, o valor de delta, a concavidade da parábola se está para cima, para baixo, de acordo com o valor de A, o termo independente que é o C, aonde ele vai tocar em Y, tudo muito fácil, muito simples. E você vai utilizar isso agora no conteúdo de inequações do segundo grau. Percebam aqui comigo, olha só. Nós temos aqui a função 6x² menos x menos 1. Ele pede para você encontrar os valores de x para que f de x assumam valores positivos. Isso é uma inequação do segundo grau. Ele não quer que você encontre só os zeros da função. Ele quer que você encontre os valores de x para que f de x sejam positivos. Quais são os valores de x para que f de x sejam positivos? Vamos ver aqui. Então, como que vai ficar essa inequação? Olha só. Vamos colocar aqui. Vai ficar 6x² menos x menos 1 maior que 0. Notem aqui que está maior que 0, isso não inclui as raízes. Porque se incluísse, estaria o igual também. Tá? Porque as raízes, ao você calcular, não é igual a 0, quando você iguala a 0, então aqui não está pedindo o igual a 0. Então, os valores das raízes não estão incluídos, ok? Vamos parar por aqui, depois a gente volta a analisar através do estudo de sinais dessa função, da inequação, né? Encontrando os zeros da função. Vamos agora igualar a 0. Aí você tem que A é igual a 6, B é igual a menos 1, C é igual a menos 1, que é o termo independente, né? Então, nós temos lá discriminante. Delta é igual a menos B ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes menos 1, menos 4AC.
Delta é igual a 1, menos 1 ao quadrado fica positivo, menos com menos, mais. Multiplicação de sinais. 4 vezes 6, 24, vezes 1, 24. 1 mais 24 deu delta igual a 25. Então, nós já sabemos que nós temos aqui duas raízes reais e diferentes. Essa é a situação das raízes nessa função. Então, nós encontramos aqui, fizemos aqui por Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós temos aqui x é igual a menos da fórmula, b, quem é b? Não é menos 1? Então, colocamos aqui o menos 1. Mais ou menos raiz de delta, quem é delta? Não é 25? Sobre 2a. Quem é a? Não é 6? 2 vezes 6. Aí nós temos x é igual menos com menos, aqui é a multiplicação de sinais, dá mais 1, mais ou menos raiz de 25 dá 5, sobre 2 vezes 6, 12. Aí nós temos a primeira raiz, dá 6 sobre 12, 1 mais 5, 6, sobre 12. Simplificando vai dar meio, que é igual a 0,5. Você pode usar tanto um quanto o outro. Tá? Eu, na hora de analisar gráficos, eu prefiro utilizar do número decimal. Vamos para a segunda raiz. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 sobre 12. Menos com mais menos. Simplificando tudo por 4 vai dar 1/3. Dividindo 1 por 3 vai dar uma dízima periódica. Menos 0,333 ou 0,3 com tracinho em cima do período 3. Tá ok? Então, viram como é fácil resolver inequações de segundo grau? Nós encontramos as raízes. Agora vamos fazer o estudo de sinais dessa inequação de segundo grau. Então, como eu já disse, ele quer valores para x para que esses valores assumam valores positivos de y. Bom, como vocês podem ver, aqui a concavidade está para cima, porque A é positivo, A é maior que zero, então a concavidade está para cima. Nós temos as raízes que acabamos de encontrar, que é menos 0,333 ou menos 1/3, como vocês acharem melhor, e a outra raiz, 0,5 ou meio, tá? Por que a bolinha está aberta? Porque, como já disse, aqui não tem o sinal de igual junto. Então, não está incluído as raízes. Então, aqui está a parte aberta nas raízes. E ele quer valores para y positivos. Ele quer saber quais valores para x em que y, f de x, é positivo. Então, não é aqui que fica positivo o y? Olha lá, se não é. Essa imagem da parábola aqui, não é aqui que fica positivo? Então, quais os valores para x que se relaciona aqui com o y que vai dar positivo? São todos esses valores aqui, ó. E também esses de cá. Então, qual seria a solução desse problema? Seria a solução, o conjunto solução seria x menor que menos 0,3 ou menos 1/3, ou, porque trata-se de dois pedaços, tenho que unir os pedaços em que envolvem valores de x que deixa f de x positivo, ou x maior que 0,5. Todo mundo já sabe que ou é uma conjunção que envolve união de conjuntos. Como eu tenho que unir essa parte aqui, que envolve valores positivos de f de x, e essa parte aqui também envolve valores positivos de f de x, eu tenho que unir esses dois pedaços e em que são valores positivos, como ele pede desde o início, ok? Todo mundo entendeu? Então, lembra que eu falei para vocês anteriormente que as raízes não estavam incluídas? Vamos colocar, e se elas estivessem incluídas, o que seria necessário fazer? Teria que ter esse símbolo de igual, maior ou igual. Então, as raízes também estariam incluídas. Então, essa bolinha
ela fica preenchida, ó. Uma bolinha pintadinha, né? Então, vai ser o conjunto solução, vai ser para x menor ou igual a menos 0,333 ou x maior ou igual a 0,5, ok? Então, e agora se essa inequação, em vez de ser para valores positivos, for para valores negativos em f de x? Como que fica essa imagem desse gráfico aqui? Vamos ver o conjunto de solução dele. Bom, aqui está a parábola, concavidade para cima, as raízes não estão incluídas, pois não tem o sinal de igual, então aqui tem sem a inclusão das raízes, e ele quer saber o valor menor que zero. Qual a imagem da parábola que fica com f de x negativo? Não é essa parte aqui? Então, quais são os valores de x em que incluem valores negativos de y? Não são esses aqui? Certo? Então, o conjunto solução vai ser o quê? X, ele vai ficar no intervalo. O x vai ficar no intervalo entre menos 0,333 ou menos 1/3 e 0,5. Entende? Vai ficar no intervalinho. Não tem ninguém mais para unir, é só esse pedacinho que tem os valores negativos para f de x. Os valores de x em que assume valor de f de x negativo. Se tivesse o igual, estaria incluídas raízes. Então, deixa eu colocar o igual aqui. Então, já teria também o sinal de igual aqui, incluindo também as raízes. Ok? Espero que você tenha achado fácil e encontre estímulo para fazer os seus exercícios. Podem me perguntar as dúvidas, não tem problema algum, vocês sabem disso. A questão é fazer os exercícios e assim vocês vão alcançar o sucesso com certeza. O que você achou? Ficou excelente. Você é bem desenvolta, pro. Você fica falando nervosa aí, você já vai falando naturalmente. Não, quando eu falo naturalmente, eu não tô sendo gravada. Tá gravando. Apaga isso aí. Não tem como apagar, agora é direto. Você gosta disso?